Salut les gars, comment ça va? Soyez les bienvenus. Sejam bem-vindos aqui ao canal Universo Francês no YouTube. Sim, eu sei, eu tô bastante ausente aqui, faz muito tempo que eu não faço vídeo, mas eu tô focando bastante lá no Instagram. Se você me seguir lá no Instagram, você vai ver que eu posto conteúdo praticamente todos os dias, seja no feed, nos stories, seja no Reels, compartilhando com vocês muita coisa bacana de língua francesa. Mas esse vídeo também é para dizer para vocês que eu vou voltar aqui com mais frequência para o YouTube, dando dicas de língua francesa, falando sobre questões culturais de la langue française, d'accord? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre diferenças do francês da França e de alguns outros países que falam francês também. Vocês sabem que só o inglês e o francês são línguas faladas nos 5 continentes por pessoas nativas. E o francês ainda é o segundo idioma do mundo mais estudado por pessoas não nativas, ou seja, que não nasceram falando aquele idioma. Então, muita gente no mundo fala francês. Se você ainda está com dúvidas se aprende francês ou não, essa é uma informação valiosa, porque depois do inglês, a língua com a qual você vai se comunicar no resto do mundo é o francês. Então eu vou falar de algumas diferencinhas do francês para esses países, tá? Não vou falar do sotaque, não vou falar de estruturas gramaticais, até porque ela muda, praticamente não muda, tá? Muda muito pouco. E vocabulário, na verdade, é que muda um pouquinho mais e é sobre algumas palavrinhas. Então vai ficar no nível do vocabulário, do léxico aqui para vocês. Então o vídeo de hoje, tá? Então vamos lá, vou falar um pouquinho dessas diferenças. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, para que você ajude o Universo Francês a crescer, para que esse conteúdo possa chegar para mais gente. D'accord? Bora lá? O primeiro país com o qual a gente vai comparar a França é a Belgique, a Bélgica. Donc, comparaison France-Belgique. Então eu tenho aqui algumas palavrinhas para vocês. A primeira delas é a palavra studio. Studio, né, que é kitnet, estúdio, um apartamento pequeno. Na Bélgica, além da palavra studio, eles dizem a palavra coute. A segunda palavra é dîner. Dîner, que é jantar, mas na Bélgica se diz souper. Lá no Quebec, no Canadá, também se diz souper para dîner. Tá? Então tomem muito cuidado, né? Porque muda muito essa questão das refeições nos países. A última palavra é uma expressão que é até mais, né? Que em francês da França a gente diz à plus, na maioria dos lugares nós dizemos à plus, mas na Bélgica eles dizem à tantôt. À tantôt. C'est ça la différence. Essa que é a diferencinha. Então 3 palavrinhas: studio, dîner e à plus, que na Bélgica se diz um pouquinho diferente. Ficando na Europa ainda, agora a gente sai da Bélgica e vamos para a Suíça. A Suíça, la Suíça. Sim, a Suíça tem 4 idiomas oficiais, um deles é o francês. E tem um número até considerável de falantes de francês na Suíça. É um pouco menor do que os falantes de alemão, mas é maior do que as outras línguas faladas na Suíça, por exemplo, como o italiano e o romanche. O romanche é uma língua suíça, uma língua latina da Suíça. E os 3 exemplos que eu vou dar para vocês aqui tem a ver com números. Para quem já está aí um tempo fazendo francês, estudando francês, teve o mínimo de contato, sabe que tem é escandaloso quando a gente aprende os números, né? Em francês a gente sabe que 70 é um número, a gente diz 70, é quase como se fosse 60 e 10, né? 80 a gente diz 80 e 90 a gente diz 90, como se fosse 4 vezes 20 mais 10. E se eu te disser que na Suíça é beaucoup plus facile. Olha só, na Suíça eles dizem 70, 80 e 90. Dá para acreditar, os suíços são mais lógicos do que os franceses. 70, não, 70. 80, não. 80. 90, não.
90. Faz toda a diferença, a gente diz, meu Deus, por que a gente não fala assim? Pois é, mas é uma particularité, né, do francês da Suíça, e alguns outros lugares até adotam às vezes o 90 ou às vezes o 70, né, para dizer não todos os três, mas na Suíça os três. Indo agora para as Américas, né, vindo para a América, a gente vai para o Quebec. Pessoal, o Quebec é a região mais famosa que fala francês no Canadá, na América do Norte, mas não é a única, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês para falar desses outros povos que falam francês na América do Norte. Não é só no Quebec, tá? É uma surpresa também, foi para mim quando eu descobri, porque imaginei que era só no Quebec, mas tem muito mais, tá? Então, quais são as palavrinhas diferentes, então, do français québécois? A primeira é voiture. Voiture, que é carro. No Quebec eles dizem char. Char. Soirée. Soirée, que é a segunda palavra. Soirée pode ser noite, ou o que você faz ao longo da noite. Pode ser uma noitada, pode ser uma festa. E aí, não tem como escapar da influência anglófona. E au français québécois, on dit party, ou party, déjà avec un accent anglophone, já com acento anglófono. Então, party é como a gente diz soirée dans le français québécois. Tá? O último exemplo é a palavra boisson. Boisson, que é bebida. Bebida, boisson. Au Québec, on dit breuvage. Breuvage. Então aí 3 exemplos diferentes do francês mais padrão que a gente aprende, que é um francês padrão na França e mundial, para o français québécois. Indo para a África, gente. Na verdade, o continente que mais tem países que falam francês é a África. É um monte, né? Durante a partilha da África no final do século, durante o século XIX, a França ficou com muitos territórios, né? E esses territórios se desmembraram em muitos países. Então o francês ficou muito forte lá. Claro, tem as línguas locais, dependendo de cada país, mas o francês ainda tem... varia de país para país. Alguns, a população minoritária que fala, outros a população quase toda fala. Então depende muito. Tem um país específico que eu peguei, que é o Camerun, tá? A República dos Camarões. Camerun. Que as diferenças são, peguei 3 também aqui. A palavra enfant. Enfant, on dit muna. Muna. Réfléchir, a palavra é réfléchir, eles dizem sciencer. 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 Et le mot raconter, o verbo contar, eles dizem tell. Tell. Isso vem, é claro, da influência do inglês. Lembrando que no Camarões tem uma parte do país que é majoritariamente anglófona. A maior parte é francófona, mas uma parte também é anglófona. E tem outros países que falam inglês também na região. Então, também tem uma influência do inglês. Então, raconter fica tell. E para terminar, mais um país, não da África subsaariana, mas agora da África do norte, né? Do norte da África, que é a região que eles chamam de Maghreb. Tá? Essa é a região do norte da África, onde já tem muito deserto, mas já é na ponta do Mediterrâneo, já olhando ali para a Europa, né? Um desses países ali, tem vários que falam francês, mas eu peguei o Marrocos. Pessoal, o Marrocos ele não fala francês assim com frequência no dia a dia. Tem uma população até que fala, mas ele é mais uma língua usada no país como língua estudantil. Então nas universidades eles usam mais o francês do que a variação árabe falada no Marrocos. No direito também, eles também usam. Mas o francês ficou muito forte, né, na cultura, então tem muitas palavras também. Só que eu vou pegar aqui então algumas palavras do francês que mudam lá no Marrocos. A primeira é patron. Patron, que é chefe, o patrão, vira raiz. Raiz. Minutieux. Minutieux, que é minucioso. Ele tem uma inversão de vogais aqui. Eles dizem
municieux. Municieux. E para terminar, a palavra pauvre. Pauvre, que é pobre. E no Marrocos eles dizem fakir. Fakir. E é isso, pessoal. Essas foram algumas variações do francês padrão. Até mesmo dentro da França existem variações, tá? O próprio francês parisiense, do ghetto, da banlieue, ele é um pouco diferente desse francês padrão, desse francês da televisão, desse francês das comunicações, desse francês falado pelos políticos e pessoas influenciadoras, tá? É óbvio, sempre tem diferenças, mas aqui eu quis pegar desse francês padrão e falar de alguns outros países. Falamos então de 2 países da Europa, Bélgica e Suíça. Falamos do Canadá, né, da região do Quebec, na América. E falamos de 2 na África, que é o Camerun, os Camarões, e o Maroc, no Marrocos. D'accord? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreva aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo e qual tipo de conteúdo você gostaria de acompanhar aqui no canal. D'accord? E é isso, pessoal. Merci, au revoir.